Muito boa noite, jovens. Neste primeiro encontro juvenil regional mineiro, para mim é uma bênção muito grande estar com vocês nessa ocasião, para compartilhar uns momentos de companheirismo em torno do programa divino e ver onde nós nos encontramos em seu programa e como agradar a Ele, como servir melhor a Ele e como receber suas bênçãos. Para esta noite, nosso tema é o mistério do Sol, da Lua e as estrelas, o tempo. Vamos ler no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 14 em diante, onde nos diz: Disse então Deus: para separar o dia da noite e sirvam de señales para as estações, para dias e anos. Haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam por lumbreras na expansão dos céus para alumbrar sobre a terra, e foi assim. E seja para luminares da expansão dos céus para iluminar a terra, e assim foi. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão do céu para iluminar a terra. Para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bueno, e foi a tarde e la mañana el cuarto dia. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã o dia quarto. O mistério de el sol, do Sol, a Lua e as estrelas, marcando o tempo. Podem se sentar, por gentileza. Através da Escritura, podemos ver que Deus usa os símbolos do Sol, da Lua e das estrelas. Que Deus usa o símbolo do Sol, da Lua e as estrelas. Para representar coisas de seu programa. Para representar coisas do seu programa. E assim como o sol, a lua e as estrelas. E assim como o sol, a lua e as estrelas são vistas no céu. Que é a primeira Bíblia. Que é a primeira Bíblia. Na segunda Bíblia. A Bíblia escrita. Também aparecem. E encontramos também no cumprimento das promessas que aparecem também o Sol, a Lua e as estrelas marcando o tempo. Agora, quando se trata do Sol, a Lua e as estrelas marcando o tempo no programa divino, cumprindo as profecias, nos fala do Sol, representando a Cristo, a Lua, representando a Igreja do Senhor Jesus Cristo, representando a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e também representa o povo hebreu, e representa também o povo hebreu.
Também encontramos as estrelas representando os mensageiros de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Em Números capítulo 24, verso 17, encontramos uma profecia dada usando o símbolo de uma estrela. Diz assim: Lo veré, mas não agora. Vê-lo-ei, mas não agora. Lo miraré, mas não de cerca. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Saldrá estrela de Jacob. Uma estrela procederá de Jacó. E se levantará cetro de Israel. E um cetro subirá de Israel. Aqui a Escritura está falando da vinda do Messias. Em São Mateus, capítulo 2, verso 1 em diante, nos diz da seguinte maneira: Quando Jesus nasceu em Belém de Judeia, em dias del rei Herodes, vinieron del oriente a Jerusalém unos magos. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele rei que é nascido, rei dos judeus? Porque sua estrela hemos visto en el oriente e venimos a adorarle. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Agora vejam. Como essa estrela que os magos viram representava ao Messias em sua primeira vinda. Eles viram esse sinal no céu como sinal da vinda do Senhor no meio do povo hebreu. O sinal foi visto da vinda do Filho do Homem no meio do povo hebreu. Esses magos estavam na terra de Babilônia, olhando a terra de Israel. Ou seja, que desde a Babilônia eles olhavam ao oeste e olhando ao oeste viram sobre os céus de Israel essa estrela, esse sinal, o sinal da vinda do Messias, o sinal do Filho do Homem sendo vista no céu, testificando que o Filho do Homem já estava na terra. Esse sinal foi visto no céu e eles souberam que o Messias já estava na terra. Já estava na terra. Essa estrela representava ao Messias. E agora vejam como Deus falando com o profeta e patriarca Abraão. Como Deus falando ao profeta e patriarca Abraão. Fala das estrelas. E fala também da sua descendência. E diz a ele, no capítulo 15 do Gênesis, diz assim, vamos ver, versículo 1 em diante diz: Depois destas coisas vino a palavra de Jeová a Abraão em visão, dizendo: Não temas. Depois dessas coisas, eu sou tu escudo e tu galardão será sobremaneira grande. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será grandíssimo. O teu grandíssimo galardão, perdão. E Abraão respondeu:
Senhor, ¿qué me darás? o que me has de dar? Siendo así que ando sin hijo, Pois ando y sem el filho, mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer. pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham, Disse mais Abraão: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Eis que não me tens dado filho, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Y le dijo, E yo disse-lhe soy mais: Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Y en el capítulo 22, verso 17 del Génesis, E no capítulo 22, versículo 17 de Gênesis, dice así. diz assim. Vamos a comenzar en el verso 15, dice, y llamó Vamos el começar no ángel de versículo Jehová a 15, Abraham, diz: diciendo, y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo. E então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. E disse por mim mesmo: jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia heredará las puertas de sus enemigos. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Ahora miren ustedes Agora vejam como Deus le dice a Abraham diz a Abraão que su descendencia que a sua descendência será como las estrellas del será cielo como as estrelas do céu y como la arena del mar, e como a areia do mar, o la arena que está ou a a areia la que orilla del está mar. na praia do mar. Miren cómo Dios Veja como Deus simboliza, representa la simiente de Abraham a semente de Abraão, en las estrellas del cielo as estrelas do céu y también e também en la arena que está a la orilla del mar. na areia que está na praia do mar. Por eso encontramos que de medio del pueblo hebreo que no meio do povo hebreu han salido mensajeros de Dios saíram mensageiros de Deus, representados en estrellas representados em estrelas, que son vistas que são vistas más grandes maiores que las estrellas normales. que as estrelas normais. Esos son Estes são mensajeros de Dios mensageiros de Deus para diferentes edades. para as diferentes eras. Y cuando se nos habla E quando nos fala de un lucero grande, de um grande luminar, ya eso nos habla isso já nos fala
de um descendente de Abraão, mensageiro dispensacional. E agora, vejam como Jesus Cristo nos diz, no capítulo 2, versículo 28 de Apocalipse, ao que vencer, diz: lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá com vara de ferro e serão quebrantadas como vaso do oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Agora observem que a estrela da manhã representa a segunda vinda de Cristo. A estrela da manhã é Cristo em sua segunda vinda, e essa bênção de receber a segunda vinda de Cristo é para o mensageiro vencedor, que estará na casa de Deus, dando alimento ao tempo, aos filhos e filhas de Deus. Em Apocalipse 22, 16, Cristo identifica aqui a estrela da manhã, dizendo: Eu, Jesus, he enviado mi ángel para daros testimonio destas coisas em las igrejas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e o linaje de David. Eu sou a raiz e a geração de Davi. La estrella resplandeciente de la mañana. A resplandecente estrela da manhã. Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Cristo é a resplandecente estrela da manhã. E como um filho de Abraão, e como um filho de Abraão, ele é a maior estrela. Vejam, de todos os filhos de Abraão, Cristo é a resplandecente estrela da manhã. Todos os filhos de Abraão, a descendência de Abraão está representada nas estrelas do céu. E vocês sabem de uma coisa? Cada um de vocês também são descendentes de Abraão, filhos e filhas de Abraão. Vocês são estrelas, representados em estrelas do céu, e vocês aqui na terra são as estrelas, os filhos e filhas de Abraão, descendentes de Abraão, por meio do segundo Adão. E entre todas essas estrelas está a resplandecente estrela da manhã, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, e em sua segunda vinda, Ele estará manifestado como a resplandecente estrela da manhã. A resplandecente estrela na manhã anuncia que um novo dia está começando, e que a luz que começa a iluminar é a luz do sol de um novo dia. E isso representa um novo dia dispensacional, começando a ser iluminado por Cristo, o sol de justiça. Cristo é tanto a resplandecente estrela da manhã como o sol de justiça, nascendo em um novo dia dispensacional. Agora observem: ao que vencer, eu darei a resplandecente estrela da manhã. E Cristo é a resplandecente estrela da manhã, e em sua segunda vinda vai ter um mensageiro vencedor que vai receber essa resplandecente estrela da manhã, receberá a Cristo em sua segunda vinda e o revelará a todos os filhos e filhas de Deus. Vai dar a conhecer o mistério da segunda vinda de Cristo, o mistério da resplandecente estrela da manhã e do sol nascente em um novo dia dispensacional. Esse mistério da resplandecente estrela da manhã
e do sol nascente é o mistério da segunda vinda de Cristo, resplandecendo no meio dos seus filhos e iluminando o nosso entendimento com a sua palavra. A sua palavra revelada à sua igreja nesse último dia. Ele nos disse em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois dessas. E em Apocalipse, capítulo 22, versículo 6, por meio do seu anjo mensageiro, veio a revelação de todas essas coisas que devem acontecer em breve. Isso por quê? Porque Jesus Cristo, em Espírito Santo, estará manifestado em seu anjo mensageiro, estará velado e revelado por meio do seu anjo mensageiro, nos dando a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer. Vai estar iluminando o nosso entendimento. Cristo, como a resplandecente estrela da manhã e como o sol nascente. Cristo, a resplandecente estrela da manhã e o sol nascente, por meio do seu anjo mensageiro, estará resplandecendo no meio da sua igreja nesse último dia. Resplandecendo como a resplandecente estrela da manhã e resplandecendo como o sol nascente. Por isso vocês podem ver que quando Cristo falou da vinda do Filho do Homem com seus anjos, em São Mateus capítulo 16, versículo 27 ao 28, onde nos disse que o Filho do Homem virá com os seus anjos e retribuirá a cada um conforme sejam as suas obras, diz que virá na glória do seu Pai. E depois no capítulo 17 de São Mateus, leva Pedro, Tiago e João a um alto monte e se transfigura diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, porque está mostrando a eles ali, mostrando a eles a vinda do Filho do Homem em seu reino, como o sol de justiça resplandecendo. Cristo é o sol de justiça, e em sua vinda, resplandecendo no último dia, e iluminando o nosso entendimento em um novo dia milenial e em um novo dia dispensacional. No novo dia milenial, o sétimo milênio, e no novo dia dispensacional, da dispensação do reino, que é a sétima dispensação. E é assim como o sol de justiça, Jesus Cristo, estará na terra manifestado, resplandecendo e trazendo saúde e salvação em suas asas a todos os filhos e filhas de Deus. E será o sinal do fim do tempo. Será o sinal do fim do tempo, a vinda e manifestação da resplandecente estrela da manhã e do sol nascente neste tempo final. E isso é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado por meio do seu anjo mensageiro, resplandecendo e iluminando-nos com a sua palavra o entendimento. E agora podemos ver como as estrelas do céu são tipo e figuras de seres humanos da semente de Abraão que viria à terra e seriam seres humanos. E agora vejam como seres humanos vêm a ser representados em estrelas. Por isso é que em Apocalipse capítulo 1, versículo 12 em diante, diz assim: e voltei para ver a voz que falava comigo, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas.
E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e de sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando em sua força resplandece. Nós temos aqui o rosto de Cristo como sol, e temos à direita de Cristo 7 estrelas. Agora vejamos o que isso significa. E quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. O que são as 7 estrelas? Os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. O primeiro foi São Paulo, e o último foi o reverendo William Branham. Desses 7 anjos mensageiros, representados nessas 7 estrelas, nós vimos quem foi o primeiro deles, São Paulo, e quem foi o último deles, o reverendo William Branham. Agora, quando vemos ao Filho do Homem, com o seu rosto como o sol, com 7 estrelas em sua mão e em sua direita, quantas estrelas vocês estão vendo? Eu vejo 8, porque eu estou vendo 7 estrelas em sua direita, e estou vendo a resplandecente estrela da manhã, que é o Filho do Homem, o que tem as 7 estrelas em sua mão. Ou seja, que a resplandecente estrela da manhã tem em sua direita as 7 estrelas das 7 eras. A estrela maior tem as outras estrelas em sua direita. Agora podemos ver como uma estrela podem tomar a outra estrela em sua direita. É que essas 7 estrelas são 7 homens, os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, que estão representados neste diagrama. Nestas 7 etapas da igreja gentia foram enviados os mensageiros: São Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley e William Branham, para as 7 eras da igreja gentia. E depois, a resplandecente estrela da manhã aparece em um novo dia dispensacional e uma nova era, na era de pedra angular. Aí, nenhuma das 7 estrelas das 7 eras é o mensageiro dessa era, porque para essa era de pedra angular, o mensageiro é a resplandecente estrela da manhã, a qual é recebida pelo anjo de Jesus Cristo. E o anjo de Jesus Cristo, com a resplandecente estrela da manhã, na era de pedra angular, estará sendo o instrumento de Cristo para Cristo, está como a resplandecente estrela da manhã, dando-nos sua mensagem de um novo dia dispensacional, dizendo-nos: está raiando a alva de um novo dia milenial e de um novo dia dispensacional. Está raiando a alva, porque a resplandecente estrela da manhã, ao ser vista manifestada, testifica que está raiando a alva de um novo dia dispensacional, e o novo dia dispensacional está começando, um novo dia da dispensação do reino, e um novo dia milenial, que é o 7º milênio. Está raiando a alva de um novo dia milenial e de um novo dia dispensacional. Agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo, no último dia e na 7ª dispensação, não terá a nenhum dos 7 anjos mensageiros como seu mensageiro, senão que vai ter a uma estrela, a resplandecente estrela da manhã, velada e revelada por meio do seu anjo mensageiro no último dia, na era de pedra angular e dispensação do reino.
encontramos que as 7 estrelas e os 7 anjos mensageiros se refletiu neles. Tudo o que Deus vai realizar na manifestação da estrela resplandecente da manhã. Agora podemos ver o sol, a lua e as estrelas marcando o tempo. A manifestação de cada uma dessas estrelas, que são os 7 anjos mensageiros das 7 eras. Em cada ocasião em que o mensageiro apareceu, estamos marcando o tempo da era correspondente no programa divino. E o povo tinha a ver esse sinal do céu manifestado na terra. O povo tinha que ver esse sinal do céu manifestado na terra. E os que viram e receberam a sua luz, entraram ao programa divino, entraram à era correspondente e foram selados com o Espírito de Deus no reino de Deus. E para o último dia, teremos o sinal da resplandecente estrela da manhã no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, no meio de todas as estrelas que são os filhos e filhas de Deus. Agora podemos ver que para o último dia estarão com a resplandecente estrela da manhã, as estrelas da manhã. Todas as estrelas que vocês vão ver durante a manhã, juntamente com a resplandecente estrela da manhã, representam aos escolhidos de Deus deste último dia. Quando está raiando a alva, podem ver umas quantas estrelas e podem ver a resplandecente estrela da manhã. Quando termina as 7 eras da Igreja Gentia e termina os seus ministérios, as 7 estrelas e os 7 anjos mensageiros, no meio das demais estrelas, ou seja, no meio dos demais filhos e filhas de Deus, encontramos que depois de passar essas etapas, agora nós nos encontramos onde está raiando a alva. Todas essas estrelas que se veem estão representando os filhos e filhas de Deus, os descendentes de Abraão, os filhos de Abraão, por meio de Jesus Cristo, que estariam vivendo na manhã de um novo dia dispensacional. A quem representa essas estrelas que se veem quando está raiando a alva? Onde estão as pessoas representadas nessas estrelas? Pois aqui estamos presentes nesse tempo em que está raiando a alva, amanhã de um novo dia dispensacional e um novo dia milenial. Agora podemos ver que cada um de vocês é uma estrela. E vocês não sabiam. Uma estrela no céu representa você. E agora, a lua, a quem representa? A lua representa a igreja. Durante as 7 etapas, ou era da Igreja Gentia, encontramos que a igreja foi representada na lua, porque a lua ilumina durante a noite e reflete a luz do sol. Logo que chega o dia e o sol ilumina diretamente a raça humana. Durante as 7 etapas, ou era da Igreja Gentia, encontramos a lua representando a Igreja de Jesus Cristo. E quando raia a alva, a lua já não vai ser mais necessária para representar a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará não vestida da lua em um novo dia dispensacional e em um novo dia milenial, senão que vai estar vestida do sol, estará vestida da segunda vinda de Cristo, resplandecendo em sua igreja. E o resplendor da sua igreja será no resplendor de Jesus Cristo, manifestado em sua igreja, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores,
em sua obra de reclamação. Será Jesus Cristo, o Filho do Homem, resplandecendo com o seu rosto como o sol. E isso é Jesus Cristo em Espírito Santo, velado e revelado em sua igreja, através do seu anjo mensageiro, com o seu rosto resplandecendo como o sol. E nós, assim como vimos a Cristo em Espírito Santo, velado e revelado em cada anjo mensageiro, das 7 eras da igreja gentia, no último dia, estaremos vendo velado e revelado em seu anjo mensageiro, e por meio dele estaria nos dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. Estaremos vendo como a resplandecente estrela da manhã manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro, e também estaremos vendo como o sol nascente em um novo dia dispensacional e em um novo dia milenial, resplandecendo e iluminando o nosso entendimento com a sua palavra revelada para esse último dia. Agora podemos ver as estrelas, podemos ver o sol, podemos ver a lua, e tudo isso no que significa no campo espiritual, na obra de Cristo, com a sua igreja. E vimos que a manifestação de Cristo como a resplandecente estrela da manhã e como o sol de justiça resplandecendo, está marcando o tempo e está pontuando, marcando que o tempo das 7 eras da igreja gentia chegou ao seu final e uma nova era, a era de pedra angular, começou, e uma nova dispensação está se entrelaçando com a dispensação da graça. E um novo dia milenial está começando, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. Se não acrescentarmos, pois falta apenas 3 anos para concluir o 6º milênio e também o século 20 e começar o século 21 e, consequentemente, o 7º milênio. Mais uma pergunta: Deus se atrasou em seu calendário? Eu digo que não. E vocês? Se Deus não se atrasou, e então estamos dentro do século 21 e do 7º milênio. E Deus tem que estar cumprindo as coisas correspondentes ao século 21 e ao 7º milênio, que são as coisas relativas à resplandecente estrela da manhã, sendo manifestada, e ao sol de justiça, resplandecendo. Tudo isso representa a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, velado e revelado, em seu anjo mensageiro, iluminando-nos o entendimento com a sua mensagem do Evangelho do Reino neste último dia. A mensagem do Evangelho do Reino gira em torno da segunda vinda de Cristo. Com esta revelação é que somos iluminados para poder entender todos esses mistérios do reino de Deus e poder ver o sol, a lua e as estrelas marcando o tempo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que estava representada na lua durante as 7 eras da igreja gentia, agora se encontra vestida do sol. Está marcando o tempo de uma nova dispensação, a dispensação do reino, e um novo dia milenial. O 7º milênio está começando. E isso está marcando o tempo das grandes bênçãos de Jesus Cristo para a sua igreja, para ressuscitar os mortos em Cristo e para transformar a todos os que vivemos nesse último dia.
e a primeira vinda de Cristo, pediam sinais a Jesus Cristo, um sinal a Jesus Cristo. E sabe o que Jesus Cristo disse? Em São Mateus, capítulo 16, lemos o que ele diz ali, para que tenhamos um quadro claro do que isso quer dizer. Capítulo 16, versículo de 1 ao 4 diz: Vieram os fariseus e os saduceus para tentar a ele e pediram que lhe mostrasse sinal do céu. Mas vejam, aí estava um sinal do céu. O profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, disse: Eis que o Senhor mesmo vos dará um sinal, a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. E ali estava o cumprimento dessa promessa, como um sinal do céu para o povo hebreu. E queriam sinais do céu. E estava ali o sinal que o profeta Isaías disse que Deus lhes daria. Essa é a vinda do Messias vindo por meio de uma mulher, nascendo através de uma mulher, seu corpo físico. Ali estava o maior sinal. Era um homem, Jesus Cristo. Era o sinal do fim da dispensação da lei e começo da dispensação da graça. Continua dizendo: mas ele respondendo lhes disse: quando anoitece, dizeis há bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque está avermelhado o céu nublado. Hipócritas, que sabeis distinguir o aspecto do céu, mas os sinais dos tempos não podeis. É muito importante conhecer os sinais dos tempos. Conhecer os sinais dos tempos proféticos, das eras e dispensações, e, sobretudo, conhecer o sinal do tempo que ainda lhes corresponde viver. E o sinal do tempo em que Jesus viveu era a primeira vinda de Cristo. A vinda do Filho da Virgem, que seria o maior sinal que Deus daria ao povo hebreu. E o maior sinal que Deus dará aos gentios e depois ao povo hebreu, nesse tempo final, qual será? A segunda vinda de Cristo, a vinda da resplandecente estrela da manhã, resplandecendo essa estrela na era de pedra angular, como mensageiro da era de pedra angular e da dispensação do reino, velando-se e revelando-se em seu anjo mensageiro. Esse é o sinal, o maior sinal que essa humanidade estará vendo nesse tempo final. E estará vendo o sinal do sol de justiça nascendo nesse último dia, que é a segunda vinda de Cristo. Jesus Cristo em Espírito Santo vindo, velado e revelado em e através do seu anjo mensageiro. Esse é o sinal do sol nascente. É o sinal do seu rosto como o sol, para todos estarem vendo o rosto do Filho do Homem resplandecendo como o sol. O sol é o astro-rei, e o Filho do Homem, em sua vinda, no último dia, vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E isso é o seu rosto resplandecendo como o sol. Por isso, em Apocalipse, capítulo 10, também encontramos com o seu rosto resplandecendo como o sol. Agora podemos ver o mistério do sol, da lua e das estrelas, marcando o tempo, marcando
esse tempo que vivemos como o fim do reino dos gentios e como a introdução do reino de Jesus Cristo, do reino de Deus, marcando o fim das eras da igreja e marcando o fim da dispensação da graça e marcando o começo da dispensação do reino e o começo da era de pedra angular e o começo do último dia, ou seja, do 7º milênio. Vejam tudo o que está marcando o sol, a lua e as estrelas nesse tempo do qual vivemos. Cada um de vocês, como estrelas de Deus, como filhos e filhas de Deus, nesse tempo manifestados, nessa manhã de um novo dia dispensacional, neste raiar da alva, como filhos e filhas de Deus, todos estamos resplandecendo no céu de Deus, em sua igreja, nesse último dia. O mesmo que fazem as estrelas no céu, porque cada um de vocês está representado em uma estrela do céu. Porque Deus disse a Abraão: a tua semente vai ser como as estrelas do céu. E quantos são sementes de Abraão? Todos somos sementes de Abraão. Por meio da fé em Jesus Cristo. Agora podemos ver quem somos e onde estamos representados. Estamos representados no céu, na primeira Bíblia, e estamos representados aqui na segunda Bíblia, escrita. Quando fala dos escolhidos de Deus, dos filhos e filhas de Deus, está falando de quem? De nós. Quando fala das estrelas, que estará no último dia, resplandecendo, quando está raiando a alva, está falando de quem? De todos nós. Agora podemos ver o mistério das estrelas, da lua também e do sol, marcando o tempo que correspondeu a vivermos, e identificando o tempo no qual nós estamos vivendo. Estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos. Os céus contam a glória de Deus e a expansão anunciam a obra de suas mãos. E agora, cumprindo-se o que está nos céus, cumprindo-se na terra, em cada um de vocês e em mim também, agora a igreja do Senhor Jesus Cristo conta a glória de Deus. E a igreja de Jesus Cristo denuncia, se dá a conhecer a obra das mãos do Senhor, a obra de Jesus Cristo realizada nas eras passadas e a obra de Jesus Cristo sendo realizada neste tempo final. Agora vejam onde está sendo manifestada a glória de Deus e onde está testificando e onde está se proclamando a glória de Deus. Os céus representam os céus espirituais da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque estamos colocados em lugares celestiais em Cristo Jesus. E nesses lugares celestiais, todos nós somos estrelas de Deus, filhos e filhas de Deus. Jó não disse que quando Deus estava criando a terra e o universo todo, e colocando a pedra angular, as estrelas da manhã se regozijavam, e as estrelas da manhã, quando fala delas, diz os filhos de Deus. E agora, nesse tempo final, quando Cristo está colocando a pedra fundamental, quando está sendo colocada a igreja do Senhor Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra de ângulo, as estrelas da manhã, os filhos e filhas de Deus da manhã, se regozijam neste último dia. Estamos aqui nos regozijando como as estrelas se regozijavam quando Deus estava realizando a criação e estava colocando a pedra angular. Agora podemos ver como tudo se materializa em cada um de vocês
e também em mim, em cada membro do corpo místico de Cristo, nesse último dia, como se materializou nos escolhidos das eras passadas, o correspondente a essas eras. E agora, Deus está se materializando em seres humanos as coisas correspondentes a este último dia. Vejam, está materializando em seres humanos a construção do lugar santíssimo do seu templo espiritual. Vejam como Deus está materializando coisas celestiais com seres humanos e no meio de seres humanos. Tudo que está no templo que está nos céus foi representado no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu, e é materializado no templo espiritual de Jesus Cristo em seres humanos, assim como foi representante do templo que está nos céus, o tabernáculo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu. Agora a igreja do Senhor Jesus Cristo, esse novo templo representa o templo que está nos céus. E agora, no templo de Jesus Cristo aqui na terra, que é a sua igreja, todas as coisas que estão nos céus têm estado ele tem estado materializando-as em seres humanos, e a representação das coisas que estão no templo que está nos céus agora estão na igreja do Senhor Jesus Cristo. E a nós correspondeu a melhor parte do templo que está nos céus, sendo materializado aqui na terra, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Correspondeu a nós a parte do lugar santíssimo do templo que está nos céus, para materializar, para Cristo materializar em sua igreja neste último dia. E tudo o que está no lugar santíssimo do templo que está nos céus passa a ser materializado no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a era de pedra angular. Neste último dia, na era de pedra angular, que é a que representa o lugar santíssimo do templo que está nos céus, tudo que está ali no lugar santíssimo é materializado aqui. E a representação de tudo o que está no lugar santíssimo que está nos céus estaria aqui na terra, no lugar santíssimo do templo do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, no céu nós temos os arcanjos Gabriel e Miguel, que estão diante da presença do Senhor. Isso no templo do Senhor Jesus Cristo, no lugar santíssimo, são os ministérios das duas oliveiras. Os ministérios de Moisés e de Elias, sendo materializados no templo de Jesus Cristo, no lugar santíssimo. E tudo que está ali no céu se materializa no templo do Senhor Jesus Cristo, o correspondente a outras eras já se materializaram e agora está se materializando o correspondente ao lugar santíssimo. É por isso que o título de propriedade, o livro dos 7 selos, é tomado da destra do que está nos céus por Jesus Cristo, o abre no céu e o traz à terra no último dia à sua igreja, e a tem colocado no lugar santíssimo do seu templo espiritual, porque está no lugar santíssimo do templo que está nos céus e tem que passar ao lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Agora nós podemos ver o porquê Jesus Cristo, em Apocalipse 10, vem com um livrinho aberto na sua mão e o entrega a um homem. João, o apóstolo, representa ao homem, o mensageiro, que estará no último dia recebendo a Cristo em sua vinda e recebendo esse livrinho aberto que traz em sua mão. E a João, sendo o tipo e figura, foi dito a ele que pedisse esse livrinho ao anjo, e o anjo disse a ele: toma e come.
será amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. João disse: tomei o livrinho, o comi, e quando o comi, foi na minha boca doce, mas no meu ventre foi amargo. E me disse: é necessário que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Tudo isso encontramos em Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 ao 11, e depois, no seguinte capítulo, é o capítulo 11 de Apocalipse, onde aparece o ministério que profetiza sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Este é o ministério que vem, adotado no último dia. Esse é o ministério que Cristo terá na terra, manifestando esses ministérios por meio do seu anjo mensageiro, ao qual Cristo entrega a ele esse título de propriedade para que o coma no último dia e para que depois profetize sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Esse mensageiro e esse ministério que Cristo operará nele estarão adotados no último dia. Quando corresponda profetizar sobre muitos povos, nações e línguas, no cumprimento de Apocalipse 11, já estará adotado o anjo do Senhor Jesus Cristo e estarão sendo operados a nível mundial esses ministérios e estarão profetizando sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Estará dando a conhecer todas as coisas que Deus estará realizando no tempo final. Vai ser uma televisão. O que é uma televisão? Algo que você vê em outra dimensão e canaliza e traz visível a essa dimensão. E um profeta é uma televisão da sexta dimensão. Ele vê da sexta dimensão e em outras dimensões, e depois ele pode dar a conhecer aos filhos e filhas de Deus todas as coisas que ele viu e pode dizer as coisas que acontecerão no meio da raça humana. Todas estas coisas que acontecerão, Cristo disse: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois dessas. E por meio do seu anjo mensageiro é que as dá a conhecer, porque por meio do seu anjo mensageiro vem a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo. Esse anjo mensageiro vem com o selo do Deus vivo, ou seja, com o Espírito Santo neste último dia. Por isso é tão importante conhecer o mistério do sol, da lua e das estrelas, marcando o tempo, e poder compreender o simbolismo que representa o sol, a lua e as estrelas, para assim poder ver o sol nesse último dia resplandecendo em um novo dia dispensacional, ou seja, ver o Filho do Homem vindo com seu rosto como o sol e poder ver a igreja resplandecendo nesse último dia. Em Isaías capítulo 60 diz, versículo 1 em diante: levanta-te, resplandece, porque já veio a tua luz e a glória do Senhor nasceu sobre ti. A glória do Senhor nasceu sobre ti. A segunda vinda de Cristo em glória nasceu sobre ti. Levanta-te e resplandece. Com o que vai resplandecer? Com a luz da segunda vinda de Cristo. E assim,
está vestida do sol, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Temos visto a igreja do Senhor Jesus Cristo neste último dia vestida de sol. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a que tem a promessa da segunda vinda de Cristo, como o sol de justiça resplandecendo. E depois o povo hebreu verá a Cristo em sua segunda vinda com o seu rosto resplandecendo como o sol e vai dizer: esse é o que nós estamos esperando ao sol de justiça resplandecendo. O que faz por ele, o que faz pelo oeste resplandecendo? É que o sol que vai sair pelo leste se encontra primeiro no oeste, no continente americano. O sol de justiça resplandece nesse tempo final, em um novo dia dispensacional, em uma nova era, e em um novo dia milenial, para dar o conhecimento da glória do Senhor, da segunda vinda de Cristo, a todo ser humano, e trazer a eles assim esta revelação divina em forma tão simples que até as crianças podem entender. Como foi 2000 anos atrás que as crianças podiam entender a primeira vinda de Cristo. Estamos vivendo agora em um tempo paralelo à primeira vinda de Cristo. E estão acontecendo coisas paralelas às que aconteceram na primeira vinda de Cristo. E estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos. Temos uma passagem profética no livro do Gênesis que nos mostra o sol, a lua e as estrelas. Se encontra em Gênesis capítulo 37, e vamos ler essa passagem. Diz, começando no versículo 1 até o 11, diz: habitou Jacó na terra onde havia morado seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história da família de Jacó. Sendo José da idade de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e o jovem estava com os filhos de Sipa, mulher de seu pai, e informava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia a má notícia deles ao seu pai. José só tinha 17 anos, mas um profeta é profeta já quando nascem. Deus disse a ele, a muitos desses profetas, quando estava no ventre da tua mãe, te escolhi e te fiz profeta. E até falando de João Batista como precursor da primeira vinda de Cristo, antes de nascer, até antes de ser concebido, já era profeta. Um profeta anunciado na Escritura. E agora José, com 17 anos, já está tendo experiências proféticas. Diz, Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores.
y no podían hablarle pacíficamente. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não podiam falar com ele pacificamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. En vez de darle gracias Ao invés de agradecerem a Deus, porque tenían en medio de porque tinham no meio deles um profeta un hermano de e era um irmão deles, y él les dijo: e disse-lhes: oíd ahora este sueño que he soñado. Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. e eis que vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Le respondieron sus hermanos: Então lhe disseram seus irmãos: ¿reinarás tú sobre Tu, nosotros? pois, deverás reinar sobre nós? ¿O señorearás sobre nosotros? Tu deverás ter domínio sobre nós? Muy bravo. Estavam muito brabos. Y le aborrecieron Por aún isso, más. ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Soñó aún otro sueño E teve José outro sonho, y lo contó a sus hermanos, e o contou a seus irmãos, diciendo: e disse: he aquí que he soñado otro sueño. Eis que ainda tive outro sonho, Y aquí que el sol e eis y que la o luna sol y e a las lua estrellas se e inclinaban 11 estrelas a se mí. inclinavam a mim. Aquí tenemos el sol. Aqui temos o sol, a lua e 11 estrelas. Ahora, Jacob está viendo que su hijo E Jacó, sabendo que seu filho José está teniendo sueños está tendo sonhos proféticos, sueños dados por Dios. sonhos dados por Deus, Dice, y lo contó a su diz, padre e contou ao seu pai y a sus hermanos. e aos seus Y irmãos, su padre le respondió. e o seu pai disse-lhe, Y su padre le reprendió y le e o dijo: seu pai o repreendeu e disse: ¿qué sueño es este que Que soñaste? sonho é este que tiveste? ¿Acaso vendremos Porventura yo y viremos tu eu e a madre tua tus mãe e teus irmãos postrarnos a inclinar-nos en perante ti em terra? Y sus hermanos Seu le irmão, tenían pois, o invejavam. quizás sus hermanos, Talvez os seus irmãos, los sueños que tenían, o sonho que tinham, no eran sueños não eram sonhos significativos, significativos, pero los sueños de mas os sonhos de José eran muy significativos, eram muito significativos. eran profecías Eram profecias cumplidas que seriam cumpridas en cierto tiempo. em certo tempo. Como un joven de 17 Mas como um jovem de 17 anos va a esperar vai esperar que o seu pai, sua mãe e os seus irmãos se inclinem diante dele, eso significaba, isto significava que ele reinaria sobre eles, pero él era de los menores, mas ele era dos menores, penúltimo, o penúltimo, porque el menor era Benjamín. porque o menor era o Benjamim. Pero miren ustedes, Mas vejam, José José era el que tenía era o que la tinha bendición de la a primogenitura. bênção da primogenitura, e de alguma forma Esa seria bendición de la dada esta primogenitura. bênção da primogenitura, seria falada. Y con la bendición de la E primogenitura, com a bênção da primogenitura, el reino o reino pertenece pertence al que tenga. ao que tenha a bênção da primogenitura. É por isso Que nosotros somos que herederos nós de Dios somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, nosso Salvador. E vamos reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade, porque Ele nos lavou com o seu sangue e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos com Ele 1000 anos e depois por toda a eternidade. Eso muestra Isso mostra la bendición de la que a bênção da primogenitura, de Cristo y su iglesia. Cristo e sua igreja a tem. Nuestro José O nosso José es Jesucristo, é Jesus Cristo, al cual ao qual se inclinarán
se inclinarão as tribos de Israel. 144 mil hebreus, neste último dia, no 7º milênio, vão se inclinar ao nosso José, a Jesus Cristo em sua vinda, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, e como o sol de justiça resplandecendo, e como a estrela resplandecente da manhã. Agora podemos ver como isso tudo se refletiu em José. Podemos ver aqui o sol, a lua e 11 estrelas. 11 estrelas, os 11 irmãos de José. Mas José era a estrela número 12. Ou era a estrela que faltava ali. Por quê? Porque José está vendo 11 estrelas, mas José é uma estrela mais velha, maior, que essas 11 estrelas que ele está vendo. Porque José é o que tem e o que herda a bênção da primogenitura. É como quando Cristo tinha 7 estrelas em sua mão, e Cristo é a resplandecente estrela da manhã. Por isso, quando olhamos ao Filho do Homem, com 7 estrelas em sua mão, nós vemos 8 estrelas. Podemos ver 7 estrelas e uma maior, a resplandecente estrela da manhã, que é Jesus Cristo em sua segunda vinda. Continua dizendo, e os seus irmãos tinham inveja. Seus irmãos o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Com certeza foi de alegria para Jacó saber que tinha um filho profeta. E isso significava que a bênção da primogenitura que Isaac tinha recebido de Abraão e Jacó tinha recebido de Isaac, tinha um profeta sobre o qual falar essa bênção. E Cristo, para o último dia, estará falando a bênção da primogenitura e colocando o título de propriedade no mensageiro do último dia da era de pedra angular e dispensação do reino. Por meio de Jesus Cristo, o segundo Adão virá. A igreja de Jesus Cristo e nascerá na igreja de Jesus Cristo por meio do novo nascimento, um filho, profeta dispensacional para nosso Senhor Jesus Cristo. E este vai ser o que vai ser adotado no último dia. Sobre esse vai vir a bênção da primogenitura. Vai ser a primeira vez na qual Jesus Cristo terá um filho, profeta dispensacional. Teve filhos profetas nascidos em sua igreja, como São Paulo, como São Pedro e como Martin e como nosso irmão Branham, mas nenhum deles tem sido mensageiro dispensacional. Agora observem, como para o último dia, o último filho profeta e o último filho mensageiro que Jesus Cristo teria seria o profeta dispensacional. Um mensageiro nascido em Belém, de Deus, que é Cristo. Nascido em Cristo e nascido em sua igreja, isso é nascido em Belém atualizada. E agora, a bênção do ministério de Cristo corresponde a esse anjo mensageiro. E a bênção do ministério de Moisés
corresponde a esse anjo mensageiro, e a bênção do ministério de Elias, por quinta ocasião, corresponde a esse mensageiro, porque esse mensageiro dispensacional. Agora podemos ver o mistério do sol, da lua e das estrelas, marcando o tempo de Deus, marcando o tempo de uma nova dispensação, da dispensação do reino, marcando o tempo de uma nova mensagem dispensacional, o evangelho do reino, marcando o tempo de um novo mensageiro dispensacional, o anjo do Senhor Jesus Cristo, marcando o tempo do fim das eras da igreja gentia e do fim da dispensação da graça, marcando também o tempo do fim do reino dos gentios, e começo e introdução do reino de Deus. O sétimo selo contém o final de todas as coisas que tem que finalizar, e contém a introdução e estabelecimento de todas as coisas que tem que começar no reino de Cristo, durante a dispensação do reino, no sétimo milênio ou último dia. E tudo isso está sob o sétimo selo, sob o sol, resplandecendo neste último dia. Tudo isso está sob a segunda vinda de Cristo, como o sol nascente, resplandecendo e iluminando o nosso entendimento. E assim, como na primeira vinda de Cristo, ele disse que era o sol, que era a luz do mundo. Quando foi a terra de Zebulon e Naftali, esses territórios tinham uma promessa. Era a Galileia dos gentios, do outro lado do Jordão. O povo assentado em trevas e em sombra de morte, luz lhes resplandeceu. Quando a luz resplandeceu a eles, foi a manifestação do anjo do Senhor, do anjo do pacto de Deus, velado em carne humana no véu de carne chamado Jesus, e através desse véu de carne, Deus se manifestando e pregando a mensagem correspondente a esse tempo, e desta forma esteve resplandecendo a luz no meio dos habitantes de Zebulon e Naftali. E os que habitavam em trevas e sombra de morte, luz resplandeceu a eles. Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Ali estava a luz do mundo, Jesus Cristo, resplandecendo no meio dos habitantes de Zebulon e Naftali. E para o último dia, Jesus Cristo, o Filho do Homem, a luz do mundo, o sol de justiça, estaria na América Latina e no Caribe, Galileia dos gentios atualizado, resplandecendo e iluminando-nos o entendimento neste último dia. Aí nós temos o sol resplandecendo. Veja o mistério do sol. Temos visto também o mistério da lua, o mistério da igreja, e temos visto o mistério das estrelas, das 7 estrelas, das 7 eras, que são os 7 anjos mensageiros das 7 eras. E temos visto também o mistério da resplandecente estrela da manhã, que é Cristo, em sua segunda vinda, velado e revelado em carne humana, em seu anjo mensageiro. Temos visto o mistério do sol, da lua e das estrelas, marcando o tempo. Vejam, na parábola do trigo e do joio, o que marcaria o tempo do fim, ou o fim do século? A vinda dos anjos da colheita, que são a vinda dos ministérios de Moisés e de Elias, no anjo de Jesus Cristo, chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus ao trigo de Deus. E depois, o joio será atado em feixes e será lançado na fornalha de fogo, onde será choro e ranger de dentes, ou seja, lançados a grande tribulação.
Mas o trigo, os filhos e filhas de Deus, são chamados e juntados e preparados para serem transformados e raptados neste último dia e serem levados à ceia das bodas do Cordeiro na casa do nosso Pai Celestial. E o que determina o fim do século é a vinda dos anjos do Senhor, chamando e juntando com a grande voz de trombeta, com a mensagem do Evangelho do Reino, chamando e juntando aos escolhidos de Deus. E agora o sol, a lua e as estrelas estão marcando o tempo, nesse tempo no qual nós estamos vivendo. O mistério do sol, a lua e das estrelas marcando o tempo. Quantos estão vendo o sol, a lua e as estrelas marcando o tempo? Todos nós estamos vendo o sol, a lua e as estrelas marcando o tempo no qual nós estamos vivendo. Onde estariam essas pessoas que veriam o sol, a lua e as estrelas marcando o tempo? Aqui estamos, na América Latina e no Caribe. Estamos vendo o sol de justiça resplandecendo, estamos vendo a lua, a igreja vestida do sol, e estamos vendo as estrelas, os 7 anjos mensageiros das 7 eras e a resplandecente estrela da manhã, que é Cristo, vindo em Espírito Santo em seu anjo mensageiro no último dia, resplandecendo na manhã de um novo dia dispensacional e na manhã do 7º milênio. Para mim tem sido um grande privilégio ter estado com vocês, testificando do sol, da lua e das estrelas, marcando o tempo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, seja sobre cada um de vocês e sobre mim também, e logo todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, e deixo novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta noite, ou pelo menos nesses momentos, porque depois estaremos de novo com vocês na próxima etapa. Estaremos na primeira vigília, que é de 9 às 12. A primeira vigília de 9 às 12, mas espiritualmente estamos onde? Em qual das vigílias? Estamos na 4ª vigília. Já estamos na 4ª vigília espiritualmente. Ainda que nesses momentos nós nos encontramos na primeira vigília da noite desse dia. Mas no último dia, nós nos encontramos na 4ª vigília do último dia, ou seja, do 7º milênio. Bom, vamos deixar tudo quietinho aí, porque se continuarmos, vamos chegar até pela madrugada, porque não tem onde parar. O que fazemos é apenas uma pausa em cada ocasião, para depois continuar em outra ocasião. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde, e conosco, novamente, o reverendo Miguel Bermudes Marim, para continuar. Que Deus continue abençoando a todos. Amém.